Olá pessoal, vamos aqui gravar um videozinho curto, um tanto quanto improvisado, só para introduzir o conteúdo agora do terceiro bimestre, tá bom? Nós vamos começar a partir do capítulo 6 e o tema é expansão territorial no Brasil. Continuaremos com a história do Brasil. E é importante continuarmos com um olhar crítico reflexivo para a nossa história, como fizemos no segundo bimestre. Lembra? A gente entendeu que não houve exatamente um descobrimento, a Terra já tinha uma galera aqui, que na verdade houve uma invasão, os europeus invadiram um território e tomaram uma terra que já pertencia aos nativos, que depois convencionou-se chamar de índio. Nós entendemos também que a nossa desigualdade fundiária começa com a instauração das capitanias e das sesmarias. O que é desigualdade fundiária? Desigualdade de terra, é um país que tem muita terra, mas essa terra está concentrada nas mãos de poucos. Isso a gente chama de desigualdade fundiária, e aí fiquem atentos. Não há desenvolvimento possível. Se você olhar os países mais desenvolvidos do mundo, você vai ver que esse desenvolvimento não combina com desigualdade fundiária. E isso é um problema sério no Brasil. Nós vimos que grandes extensões de terras foram doadas a poucas pessoas, né? Tomadas dos índios e doadas a um punhado de pessoas. Bom, a gente viu também, de uma forma crítica e reflexiva, que os nossos problemas ambientais também começaram nessa fase. Por exemplo, a extração do pau-brasil na costa, a primeira atividade econômica dos europeus aqui, foi bastante predatória e fez praticamente sumir do litoral não só o pau-brasil, como toda a Mata Atlântica, onde ele se encontrava, né? Então isso é o que a gente chama de um olhar crítico reflexivo. A nossa discussão agora ela começa fazendo com que a gente entenda como é que os europeus que inicialmente chegam aqui no litoral do Brasil vão entrar sertão adentro. Sertão é todo o interior, tá certo? Então é importante a gente entender que atividades econômicas são responsáveis por ocuparem, a partir do litoral, o interior e aos poucos irem definindo as fronteiras que o Brasil tem hoje, o mapa que nós temos hoje, tá certo? Então vamos lá, quais são as primeiras atividades? Nós já vimos que de início se extraiu o pau-brasil, mas depois foca-se na produção de açúcar. E os engenhos ficavam onde, lembram? No litoral, na praia. E durante muito tempo os europeus ficaram aí, restritos ao litoral. O que vai levar os europeus dessa área, né, essa área litorânea, para dentro do território? Aí nós relacionamos ali as três principais atividades. Estão lá no livro, dá uma lida no capítulo. Certo? Vamos lá. Bandeirantismo. O que foi o bandeirantismo? Os bandeirantes eram uma galera que vivia aqui no Sudeste, certo? Onde hoje é São Paulo. A princípio produz-se açúcar também em São Paulo, na Vila de São Vicente, mas o Nordeste vai se tornar o grande centro. Nesse período, o Nordeste é o eixo econômico principal. E aí o Sudeste vai começar a focar em outras atividades, a produção de alguns gêneros alimentícios, mas a principal atividade econômica da região Sudeste, mais precisamente de São Paulo, vai ser o bandeirantismo. O bandeirantismo eram expedições, gente, que eram montadas para entrarem para o interior, certo? Saíam daqui e iam entrando para o interior por diversas direções. Qual era o objetivo dessas missões, que duravam meses, mato adentro? Era, no início, capturar índios, para vender esses índios como escravos para as lavouras paulistas e, em alguns casos, até para os engenhos de açúcar, certo? Então, a primeira intenção, o primeiro objetivo dos bandeirantes era capturar índio. Um segundo objetivo era encontrar as chamadas drogas do sertão, né? Temperos, vegetais para chás, enfim, que tinham essa finalidade, tá certo? Essa era o principal objetivo. Mas o terceiro, e depois vai se tornar mais importante o objetivo dessas missões, era a busca por metais preciosos. Lembre-se, todas as nações europeias visavam encontrar o ouro, a prata. Os espanhóis tinham encontrado na América Espanhola, na outra banda da América, muito ouro, no Peru, no México e etc. Mas os portugueses vão demorar aqui quase 200 anos para encontrar metais preciosos. Okay? E os bandeirantes têm essa missão. Depois da União Ibérica, com Portugal empobrecido, vai se estimular a busca pelo ouro, a busca pela prata. E quem vai fazer essas buscas sertão adentro, já que esse ouro não foi encontrado no litoral, vão ser os bandeirantes, certo? Os bandeirantes paulistas. Lá eles são tratados como heróis até hoje. Em São Paulo tem Canal Bandeirantes, Rodovia dos Bandeirantes, Rodovia Borba Gato, que foi um bandeirante, Rodovia Raposo Tavares. Na bandeira de São Paulo, por exemplo, tem a mão de um bandeirante, né, segurando a bandeira do Estado. Mas, na verdade, é preciso entender que eles não são exatamente só heróis, né?
essa galera capturava índio, por exemplo. Então tem os dois lados da mesma face. Mas a importância deles está no fato de, ao irem entrando para o interior, irem mapeando, identificando o território e expandindo as fronteiras. E eles vão ser os responsáveis por encontrar ouro. Aliás, o ciclo do ouro no Brasil é o tema do nosso próximo tema a partir da semana que vem, tá certo? Então, atividade 1 responsável por sair do litoral em direção ao interior, o bandeirantismo. O bandeirantismo eram expedições que entravam para o sertão, buscando aprisionar índios, as drogas do sertão e buscando encontrar ouro e prata, né? E vão de fato encontrar. Bom, vamos para uma segunda atividade, os jesuítas. O que eram as missões jesuíticas? Os padres jesuítas eram uma ordem fundada em 1536, por aí, no contexto da Reforma Protestante, onde o Vaticano mandava esses padres com formação militar para outras regiões do mundo para recuperar fiéis católicos que estavam diminuindo com a Reforma Protestante na Europa. Falando de um dos objetivos dos jesuítas. E como o reino português era parceiro do Vaticano, os jesuítas vão vir para o Brasil desde o início. Vão chegar em 1549, com a fundação de Salvador, vão migrar sobretudo para São Paulo, e a partir daí vão começar a entrar para o interior e vão fundar várias comunidades. Veja, os jesuítas eles vão atuar muito no interior, não só do território português, mas para além da linha de Tordesilhas, certo? Essas missões, aldeamentos jesuítas, que os jesuítas vão fundar, tem o objetivo de catequizar os índios. Eles são contra a escravidão, mas querem catequizar os índios, fazer com que os índios deixem sua religião, deixem sua cultura e para aderirem ao cristianismo. Então eles protegiam os índios desde que os índios deixassem a sua cultura. Era uma forma de violência também, a gente chama de etnocentrismo. É impor a minha cultura, é impor a minha etnia. Okay? Então as missões jesuítas fundaram várias aldeias no interior e ali eles colocavam os índios, obviamente vários índios resistiram, mas muitas das missões prosperaram. É importante entender que os jesuítas, aos poucos, vão se tornando grandes proprietários de terra. E 200 anos depois, era a instituição mais poderosa do Brasil, porque eles eram grandes latifundiários. Imagine, grandes fazendas de catequização de índio, mas que também criava gado, que produzia na área da agricultura, entre outras coisas. Então vamos lá, além do bandeirantismo que entra sertão adentro, que outra atividade? As missões de catequização jesuítas, que não eram só escola de catequizar, eram também grandes fazendas que produziam da agricultura à pecuária, ok? Terceira atividade, uma que nos diz respeito diretamente, pecuária, criação de gado. Gado não é só boi, gente, tem o gado bovino, mas tem o gado caprino, tem o gado ovino e assim vai. Veja, no princípio, as primeiras cabeças de gado que chegaram eram criadas no interior, no litoral, para servir aos engenhos, ou fornecer carne, fornecer força motriz, os bois giravam as moendas, né? Fornecer o couro, o leite, enfim. Só que com o tempo, a terra no litoral ficou sendo muito disputada, e a criação de boi precisa de muita terra, pelo menos a criação ostensiva. Então, a partir de 1702, o rei proibiu que o gado fosse criado na praia. Ele disse que o gado teria que ser criado a, no mínimo, 12 léguas do litoral, certo? Empurrando as fazendas de gado para o interior. Duas regiões do país vão se destacar na criação de gado. O sul, onde hoje é o Rio Grande do Sul, tá certo? E quem? O Nordeste. Nós. Essa região que eu estou circulando aqui, sobretudo a região do semiárido, tá certo? Onde vai ficar nós, por exemplo, Tauá vai ficar bem aqui, ó, certo? Então, essa região vai ser ocupada através da pecuária, da criação de gado, que era criado aqui para depois ser levado ao litoral, transformado, entre outras coisas, em carne de charque, carne de sol, para ser transportada para a região do litoral, produtora de açúcar, né, para alimentar as pessoas. Na verdade, a pecuária alimentava, né, com a carne, né, fornecia o couro, fornecia, né, outros produtos. Então, a pecuária vai ser responsável pela ocupação do interior do sul e pela ocupação do interior do Nordeste, ok? E na próxima semana a gente vê a quarta atividade, que vai ser a mineração, é o nosso tema. Então, para concluir aqui essa discussão aqui, vamos lá. Interiorização, ocupação do interior se dá a partir das expedições bandeirantes,
das missões jesuíticas e da atividade pecuária. A quarta atividade vai ser a mineração e é o tema da nossa próxima aula, tá ok? Isso foi só para ajudar a resolver o exercício, tá certo? Para a gente seguir em frente. Um abraço, gente. Espero que tenha colaborado.